Fala, Fogão! Fim da 19ª rodada para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Numa partida que envolvia uma das piores campanhas como visitante contra uma das piores campanhas como mandante, 2-2 no placar. E o Botafogo chegou a inacreditáveis 11 empates em 18 jogos. Lembrando que a gente ainda tem uma partida por realizar nesse primeiro turno contra o São Paulo no Morumbi. Agora, falando sobre o desempenho do Botafogo jogando dentro de casa, é inacreditável. O Botafogo não consegue, diante de nenhum adversário, fazer uma partida que a gente possa falar: hoje o Botafogo jogando dentro de casa merecia 100% a vitória. E não dá pra gente deixar de destacar aqui que essa vitória esteve nas nossas mãos, ou melhor, nos pés de Vitor Luiz e Honda. Eu tô falando dos dois pelo seguinte: no fim da partida, o Vitor Luiz, quando foi dar aquela entrevista pós-jogo, na beira do gramado, deixou bem claro que quem ia bater aquele pênalti era o Honda. Só que o Honda pediu para o Vitor Luiz efetuar a segunda cobrança. O Honda, que já tinha batido a primeira penalidade num pênalti indiscutível, nem precisava o árbitro ter ido ao VAR, sinceramente. Aquilo ali é lance para você apitar de primeira, sem precisar do apoio da tecnologia. Foi pênalti, a torcida do Ceará em relação a isso não tem o que reclamar. Só que aí, na segunda penalidade, que também foi pênalti, aí sim, um lance em que o VAR precisou intervir, e precisava de fato, porque o árbitro não teria visto que a bola bateu na mão do jogador do Ceará, no mínimo em cima da linha, e em cima da linha é pênalti, tá? Mas nessa segunda penalidade, o Honda tinha que ter efetuado a cobrança. Só que ele passou a responsabilidade para o Vitor Luiz, que assumiu a responsabilidade, só que não bateu um pênalti. O Vitor Luiz bateu simplesmente um tiro de meta, um pênalti à la Baggio. Vitor Luiz Baggio que foi ali. Foi inacreditável, não dá pra gente simplesmente deixar passar a oportunidade de você abrir 3-1 no placar. A gente terminaria a primeira etapa com uma vantagem muito confortável. Dificilmente o Ceará, que tem uma péssima campanha como visitante, conseguiria reverter essa situação, só que aí o Botafogo faz o favor de recolocar o Ceará na partida. Porque a partir do momento que você perde a oportunidade de abrir 3-1, abrir uma vantagem de 2 gols, você recoloca o seu adversário no jogo. E na segunda etapa, como de costume, o Botafogo volta muito abaixo, muito diferente daquilo que fez no primeiro tempo, e com isso o Ceará gosta da partida, tem a oportunidade de chegar ao gol e consegue então o empate. Vamos aqui por parte para poder falar sobre cada detalhe dessa partida. Em relação ao primeiro tempo, o primeiro tempo do Botafogo foi muito consistente. A gente não tem como negar isso. O Ceará, tirando o lance do gol do Kleber, que eu já vou falar sobre aquele lance, porque teve erro tanto do Kevin quanto do Benevenuto, não dá pra gente apontar o dedo só para um nesse caso, e eu vou explicar já o porquê. A gente teve uma primeira etapa muito consistente do Botafogo. O Lecaros, quando foi acionado, foi bem. Foi ele que rolou aquela bola, por exemplo, pro Varley antes dos 15 minutos do primeiro tempo, para ele poder finalizar e dar trabalho pro Fernando Praz. Foi ele que fez a jogada do pênalti, o drible seco que o jogador do Ceará teve que fazer aquele corte e acabou fazendo a penalidade. Na verdade, nem era necessário ele fazer aquela penalidade, mas o jogador errou e ainda bem pro Botafogo, o jogador do Ceará errou. Enfim, a gente fez aquele gol numa bela batida do Honda, né, uma cobrança de pênalti indefensável, ele simplesmente tirou do Fernando Praz, tá? O Botafogo continuou jogando bem, mas aí veio o lance do gol do Kleber. E nesse lance do gol do Kleber, não tem como a gente eximir nem Benevenuto, nem Kevin. Primeiro porque o Kevin não estava ali na posição que ele deveria estar. Só que o Benevenuto estava marcando o Kleber. O que acontece quando o Kleber recebe aquela enfiada de bola? O Benevenuto deveria ter feito a pressão no Kleber para evitar que o Kleber tivesse a possibilidade de virar e ficar de frente para a grande área. Então o primeiro erro começa com quem? Com o Kevin, que não estava na posição que ele deveria estar. O segundo erro com o Benevenuto, porque quando o Kleber leva essa bola para o lado da grande área, o Benevenuto, em vez de seguir o jogador, mantendo a pressão nele, ele afasta e centraliza dentro da grande área. Por quê? Porque ele vê o Kevin voltar correndo e acredita que o Kevin vai fazer a pressão no Kleber. Só que o Kevin também afunda centralizando na grande área. Ou seja, o Kleber gira, tem toda a liberdade do mundo para trazer essa bola aqui, a feição para a batida, e ele bate muito bem, indefensável para o Cavalieri. Eu até confesso que quando o Kleber fez aquela finalização, sem olhar o replay, eu reclamei do Cavalieri. Eu falei, pelo amor de Deus, é brincadeira, qualquer bola que é chutada no gol, o Cavalieri tá aceitando. Só que depois, revendo o lance,
foi realmente uma batida muito boa do Kleber, difícil de pegar. Agora o fato é, o Botafogo cede um empate para o Ceará pouco tempo depois de ter aberto o placar por erro do Kevin e do Benevenuto. Faltou pressão no homem da bola. Não tem a menor possibilidade de, num lance como aquele, o centroavante da equipe adversária, que é um bom finalizador, você dá tanto espaço assim para o cara virar, pensar, depois decidir que vai levar para a direita e enfiar o pé na bola. Ninguém chegou para poder cortar a possibilidade da finalização. O espaço que ficou ali para o Kleber trabalhar da maneira como ele bem quis foi inacreditável e é inadmissível que isso aconteça. Mas o Botafogo não se abalou pelo gol do Ceará, muito pelo contrário. Diferente do que foi falado na transmissão, o Botafogo, mesmo tendo sofrido o gol, continuou mantendo um nível de jogo bem consistente. E chegou ao segundo gol numa bela jogada trabalhada entre Honda, Nazário e Babi. O Honda dá uma ótima enfiada de bola para o Nazário, que faz um cruzamento preciso para o Matheus Babi, que cabeceou com perfeição, sem qualquer possibilidade de defesa para o Fernando Praz. Vale aqui um destaque que o Matheus Babi é esse tipo de jogador. É um jogador para dar 1-2 toques na bola no máximo. Babi fora da grande área é uma desgraça. Ele não consegue acertar as jogadas. É impressionante. Pode reparar, não consegue dar sequência em 99% das jogadas que ele busca trabalhar fora da grande área. Mas depois da gente fazer o 2-1, o Botafogo seguiu jogando bem. E aí vem o lance capital, na minha opinião, desse jogo. Teve a penalidade, novamente pênalti, nada a reclamar a torcida do Ceará, realmente a bola bate na mão do cara do Ceará, pelo menos no mínimo em cima da linha, e em cima da linha é pênalti. Dessa vez, realmente era necessária a intervenção do VAR, tá? A primeira penalidade, o árbitro não tinha nem por que não ter marcado, porque foi muito clara a penalidade. Já a segunda não, o árbitro estava com a visão encoberta, o VAR chama e ele então marca a penalidade. Mas aí entra o grande detalhe do jogo. O Honda tinha que ter feito a cobrança, ele passa a responsabilidade para o Vitor Luiz e o Vitor Luiz faz aquela cobrança à la Badio. E sobre o Vitor Luiz, vale aqui um comentário. Há muito tempo o Vitor Luiz vem fazendo péssimas exibições, falhando continuamente na defesa, errando na frente. Depois da cirurgia no apêndice, dá pra gente falar aqui com 100% de certeza, o Vitor Luiz não conseguiu repetir uma boa atuação que ele teve assim que voltou a jogar com a camisa do Botafogo. Quer um lance aqui que detalha bem como o Vitor Luiz está mal? Aquele lance no segundo tempo, que ele perde a bola para o Leandro Carvalho, que consegue puxar a bola do Vitor Luiz, passando aqui o pé entre as pernas do Vitor. A bola estava com o Vitor, ele não consegue fazer a proteção e o Leandro Carvalho rouba aquela bola como se fosse roubar doce de criança. Essa é a grande realidade. Então o Vitor Luiz está muito mal, não só por conta do pênalti não. A gente tem aqui falhas defensivas, falhas ofensivas, não consegue caprichar no cruzamento lá na frente, não faz as ultrapassagens que tem que fazer. Em alguns momentos dava para ver que o Vitor Luiz precisava fazer ultrapassagem para dar a opção para o ponta e ele não fazia. Ele ficava aqui estagnado, preso aqui atrás. Isso tem que ser corrigido para ontem, porque a gente precisa tanto do Kevin quanto do Vitor Luiz, só que o Kevin até faz mais isso, fazendo a ultrapassagem. Quando os pontas recebem essa bola lá na frente, eles têm que ter a alternativa do lateral passando. Só que os nossos laterais muitas vezes, o Vitor Luiz muito mais do que o Kevin, ficam lá atrás, esperando receber essa bola só na boa, sem dar a opção mais ofensiva. Precisamos corrigir essa situação. O time do Botafogo precisa de profundidade. E a profundidade você ganha com o ponta veloz, você ganha com o lateral fazendo a ultrapassagem. Se você não tem esses jogadores, assim como se você não tem a movimentação do centroavante fazendo a projeção em direção à meta adversária, justamente para você possibilitar alguma jogada de cruzamento que vá mirar entre o goleiro e a linha de zaga, que é um cruzamento extremamente perigoso, o Botafogo não faz isso durante os jogos. O Botafogo, quando cruza sempre em cima do jogador, não no ponto futuro. Isso a gente precisa também melhorar no nosso jogo. E eu espero que um futuro treinador enxergue essa necessidade. Porque em várias partidas, assim como hoje contra o Ceará, a gente deixou de explorar esse tipo de cruzamento, esse tipo de jogada. E a equipe do Ceará tem fragilidade pelos lados e pelo alto. No pré-jogo, inclusive, eu tinha comentado sobre isso. Como a zaga do Ceará tem essa fragilidade, não consegue defender bem as jogadas pelo alto, apesar de ter zagueiros com 1,90 de altura.
Eu tinha comentado isso aqui no pré-jogo. E o Botafogo não busca caprichar nesse tipo de jogada. Agora, falando a respeito do segundo tempo, é inacreditável como o Botafogo não consegue manter o nível de jogo. A gente volta para a segunda etapa desligado, verdade seja dita. O Ceará vem com muito mais ímpeto do que a gente e chega ao gol de empate num lance em que o Caio Alexandre erra a saída de bola. Ele pega essa bola aqui como primeiro volante. O Caio Alexandre, na função de primeiro volante, ele não pode se arriscar a perder a bola numa enfiada. Ele tem que distribuir a jogada. Tudo bem, pode dar um lançamento, inclusive a intenção do Caio Alexandre era a melhor possível, que ia ser uma boa enfiada de bola pro ponta, só que aquela bola ali você tem que dar com segurança. Você não pode dar num nível aqui, numa altura, que o jogador adversário vai conseguir tirar de cabeça. Que foi o que aconteceu. O Caio Alexandre estava saindo da posição dele para dar esse passe, para fazer essa enfiada. O jogador do Ceará consegue rebater e aí no retorno a gente tem um erro duplo. A gente tem o erro do Vitor Luiz e o erro do Caio Alexandre. Inclusive os dois jogadores se chocam. Então o Botafogo ali deu toda a possibilidade para o Ceará construir aquela jogada. O Leandro Carvalho chega na cara do Cavalieri e consegue fazer o gol numa boa finalização. E aí o Botafogo, depois de sofrer o gol, como de costume, ele vai e começa a acordar para o jogo. Demora um pouquinho ainda para poder entrar na partida no segundo tempo, mas depois entra. Só que aí já está empatado o jogo. A gente já tinha perdido a oportunidade de fazer o 3-1 na primeira etapa, deixa o Ceará empatar e aí dificulta a nossa própria vida. Porque o Botafogo tem essa capacidade de dificultar a própria vida dentro das partidas. E foi isso que o Botafogo fez ao não voltar para o segundo tempo 100% ligado, conforme o Ceará fez. O Ceará entrou na segunda etapa muito mais atento do que entrou no primeiro tempo. Essa é uma grande realidade. No decorrer do segundo tempo a gente até consegue fazer algumas boas jogadas, só que mais uma vez peca no capricho. E aí tem um lance que exemplifica bem como o Botafogo, como time, não tem esse capricho na definição. Uma jogada em que o Kevin chega na linha de fundo, uma ótima jogada entre Kelvin e Kevin. Tá, os dois trabalham ali pela direita, o Kelvin toca para o Kevin que estava passando e ele cruza da linha de fundo para trás. Essa bola percorre toda a extensão da grande área e o Varley chegando de frente para o gol, completamente sozinho, tinha até tempo para dominar e escolher a maneira como ia finalizar, ele simplesmente enfia o pé na bola e isola, joga fora do estádio praticamente. Então esses detalhes, esses lances mostram a falta de capricho. Porque a grande realidade dos fatos é que o Ceará nem precisou fazer tanta força assim para poder chegar aos seus gols. Essa é a grande realidade dos fatos. O lance do Kleber com muito espaço, o lance do Leandro Carvalho também com muito espaço. Então o time adversário não precisou fazer força para chegar aos gols. E o Botafogo mostrou uma incapacidade de reverter o quadro. Deixou empatar, se abalou um pouco depois do empate, e aí na base do abafa, tentando, até teve esse lance com o Varley, mas muito pouco. Tirando esse lance e um voleio do Kelvin dentro da área, o Botafogo não teve, assim, o grande lance, a grande chance no segundo tempo. Algo que a gente pudesse falar, pelo amor de Deus, o Botafogo tinha que ter feito esse gol. Não teve esse lance. A gente teve, sim, essas duas chegadas, mas bola na direção da meta do Fernando Praz, a melhor oportunidade foi o voleio do Kelvin. Tirando isso, nada demais aconteceu. Essa é a grande realidade. É muito pouco para uma equipe que quer chegar à vitória jogando em casa. E a gente precisa mudar para ontem essa situação. O empate para o Ceará está de bom tamanho. Eles estavam perdendo, conseguiram empatar, sai com 1 ponto como visitante. Agora o empate para o Botafogo, uma equipe que já tem 11 empates na competição, que não consegue se afastar do Z4 muito porque não tem esse capricho na definição, desperdiçando essas boas oportunidades de sair com as vitórias, o Botafogo vai ficando o tempo inteiro perto do Z4 e agora com uma grande chance de terminar o primeiro turno na zona do rebaixamento. Vamos ter que torcer, rezar, para que os adversários que estão ali brigando com a gente para se afastar do Z4 não consigam vencer os seus jogos. E o Botafogo vai assim, de rodada em rodada, vai tendo sempre que torcer pelo insucesso dos adversários. Não pensando só naquilo que precisa fazer. Porque se depender do Botafogo fazer o seu dever de casa, vai ficar difícil. Mas e você, Fogão? O que você achou dessa partida? Qual é a sua visão do jogo, suas opiniões? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e, naturalmente, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. A sua participação é sempre muito importante por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo.